Romanos capítulo 12, versículo 2, que é o nosso texto-chave dessa noite, que traz o tema da nossa mensagem. O tema da mensagem hoje é renovando as nossas mentes. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, muito conhecido: e não vos conformeis com este, mas transformai-vos de que forma? Pela renovação da vossa mente. Com que propósito? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação de quê? De acordo com um estudo científico, que eu li há alguns anos atrás, tem muito tempo, mente é o termo mais comumente utilizado para descrever as funções superiores do cérebro humano, particularmente aquelas das quais os seres humanos são conscientes, tais como pensamento, razão, memória, inteligência e emoção. Funções superiores da mente humana: razão. Animal tem razão? Pensamento, memória, inteligência e emoção. O termo também descreve o conjunto de características que vão formar o caráter, que vai ecoar na sua personalidade. Esses 5 pilares da sua mente vão determinar quem você é. Razão, pensamento, memória, inteligência e emoção. Vai formar o seu caráter, que vai ecoar na sua personalidade. Vai definir quem você é. Por isso que nós não somos iguais, porque cada um pensa de uma forma. Nós temos memórias diferentes, raciocinamos de maneiras diferentes, temos emoções diferentes, inteligências diferentes, e isso nos determina como pessoas diferentes. Nós somos diferentes porque a nossa mente é diferente. Nossa mente tem extrema importância na nossa vida, porque ela é um retrato de quem nós somos. Ela vai determinar quem você é. Vivemos num tempo onde as experiências de vida têm se tornado cada vez mais escassas. As pessoas têm vivido poucas experiências e por isso têm se tornado pessoas pouco experientes. Se a gente for perguntar umas 2 gerações atrás, quando começou a trabalhar, ou com qual idade você se sentiu responsável por alguma coisa, muitos vão dizer 13, 14, 15 anos. Hoje, normalmente, o filho sai de casa com qual idade? 25. E tem gente com 40 anos, tem um estudo que demonstra isso, no Brasil principalmente, que não saem da casa dos pais. Nós estamos cada vez mais pobres de experiências. Por quê? Porque a gente gasta muito tempo na frente de computador e televisão e pouco tempo vivendo. Antigamente, na época tanto que a gente já viu estudos aqui, na época dos reis de Israel, a gente vê crianças com 8, 9, 10 anos assumindo reinos. Você pensa assim, quem que entrega um reino para uma criança de 10, 11 anos? É porque naquela época as crianças eram amadurecidas de maneira mais rápida, diferente de hoje. A imaturidade tem muito a ver com algo muito comum hoje, a falta de vivência dos problemas do dia a dia. Temos crescido enclausurados. O mundo está nos tornando pessoas incapazes de resolver problemas no dia a dia. Muitas vezes são coisas simples, de fácil resolução, mas impactam nossas vidas pela nossa incapacidade de resolver problemas novos. Você sabe o que está se formando? Uma geração incapaz de resolver pequenos problemas. Pessoas que se deparam com coisas simples no dia a dia, ou com coisas básicas que precisam resolver e simplesmente travam, não conseguem solucionar. E é interessante a gente agora entender como é que a nossa mente funciona,
Porque a nossa mente, ela trabalha muito com modelo de ação. Quem já ouviu falar nisso? Isso é estudo científico, gente. Agora nós vamos deixar a palavra de lado um pouquinho, vamos falar de estudo científico. Como é que funciona? Todas as vezes que você se depara com algo que precisa resolver, a sua mente acessa a sua memória e busca um modelo de ação. O que é isso? É uma forma pela qual você pode solucionar aquele problema. Como é que é isso? Suponhamos que você está prestes a bater o carro. E você precisa usar o freio. A hora que você vê que você vai bater, você sabe o que sua mente faz? Opa, apareceu uma coisa inesperada, você precisa resolver. Ela acessa a sua memória e fala, me dá um modelo de ação. A sua memória devolve o modelo de ação, faça isso, porque você já fez antes e deu certo. Faça que vai resolver. Modelo de ação. Todas as vezes que nós nos deparamos com algo que precisa ser solucionado, a nossa mente vai na nossa memória e busca por experiências. Quem aqui já pegou na mão uma ferramenta que nunca viu como usar? Quem aqui é da época da Baré, do refrigerante? Deixa eu ver. Bom, não é? Rapaz, eu tenho vontade de beber uma Baré. Não tem mais, né? Vocês lembram como é que era aberta a Baré? Com aquele abridor? Não é com rosca. Hoje o refrigerante abre como? Vocês notaram que aquele negócio de abrir, na realidade é um abridor de lata misturado com um abridor de garrafa. E, na realidade eu não quis falar da cerveja, porque eu sei que ninguém toma cerveja, então por isso que eu estou falando da Baré. Nós tínhamos para abrir lata antigamente o quê? Normalmente é o abridor de garrafa que tinha, se entregasse um negócio daquele na sua mão, a sua mente ia na sua memória e falava assim, como é que usa? Rapidinho, você abria a lata. Algum tempo atrás eu recebi um abridor de latas. Quem tem abridor de latas moderno, aquele com a rodinha do lado? Quem tem aqui, gente? Vocês estão modernos, que bom. Certa vez me deram um negócio daquele para eu abrir uma lata. Gente, eu fiquei olhando, porque ele tem uma rodinha lateral, né? Eu fiquei procurando botão para ligar e desligar. Fiquei encostando, ia de um lado, ia do outro, porque eu não sabia. Você sabe o que isso significa? Que naquele momento a minha mente foi na minha memória e falou assim, me dá um modelo de ação para você resolver isso. E não tinha. E aí a gente fica sem saber o que fazer. Todas as vezes que nossa mente vai na nossa memória e busca um modelo de ação para resolver um problema e ele não acha, normalmente a gente trava. Normalmente a gente não consegue dali por diante. Por quê? Porque a mente travou. Pensa no computador. O computador precisa, não é isso, Nil? Precisa buscar lá um processo para resolver determinada coisa. Se ele vai buscar o processo e não acha, ele não executa. Normalmente a gente trava. Quem aqui já travou em falar em público? Eu já travei demais. Por quê? E é interessante, gente, que normalmente a gente trava em público nas primeiras vezes que a gente vai falar. Vocês já passaram por isso? Por que na segunda vez você trava menos? Por que na terceira vez você trava menos? Por que na quarta vez você trava menos? Você sabe por quê? Porque a sua memória vai formando modelos de ação. Aí quando você chega aqui de novo para falar, se você já falou antes, você está menos travado. Porque já existe um modelo de ação para resolver aquele problema. Todos estão entendendo, gente? Está meio aula de ciências demais? Está dando para entender, não está? Antes de uma batida de carro, tem gente que é safo para sair de uma batida de carro. Por quê? Porque já tem modelos de ação previamente estabelecidos. Tem gente que já sabe o que fazer. Pessoas mais experientes. Tem gente que trava antes de prova de vestibular. Tem gente que perde a cabeça e age impulsivamente. Quando não acha o modelo de ação, ele perde a razão. Você sabe o que é isso? Perdeu todas as funções superiores do cérebro. A mente foi na memória, não achou nada, então agora a mente, você se vira. Aí ela perde a função. Você sabe o que começa a agir? Como é que a gente começa a agir? Instintivamente. Sabe quem age instintivamente? Animal. Que não tem função superior nenhuma. Quer dizer que a sua mente simplesmente apagou. Aí você faz coisa que animal faria. Dá coice, agride,
fala coisa que não deveria falar. Por quê? Porque você não tem um modelo de ação preparado para resolver aquele problema. Sua disposição mental nesse momento fica comprometida. Você é incapacitado de prosseguir. Se estiver diante de um grande problema, o travamento pode te atrapalhar de 3 formas. Primeiro, aceitação de que não tem jeito e tornar o problema insolúvel. A sua mente buscou o modelo de ação e não achou, você sabe o que ela fala para você mesmo? Esse problema não tem jeito de ser resolvido. Outra coisa que pode acontecer é você perder a oportunidade de resolver o problema naquela hora. Pensa numa batida de carro. Se sua mente foi e travou, lá vai, pode acionar o seguro. Se sua mente não foi capaz de te dar a resposta, pode acionar o seguro. E a terceira situação que pode acontecer é deixar o problema ainda pior, que é o que acontece com muita gente. Eu não sei como agir. E eu faço uma grande besteira e torno o problema ainda pior. A gente vê tantos casos de pessoas que estão passando por determinadas dificuldades conjugais, com filhos, e quando a gente vai buscar o porquê daquele problema, a hora que vai buscar a razão, é um problema desse tamanhozinho, que não souberam aproveitar a oportunidade de resolver quando começou e virou um problema enorme. Às vezes é uma coisinha boba. Mas para a gente entender como é que funciona o modelo de ação perfeito, eu quero usar um exemplo específico. Todo mundo entendeu? Função superior do cérebro, modelo de ação. A minha mente busca na memória algo que precisa para resolver o problema. Então, já que a gente está falando em problema, vamos pegar um modelo de ação bom, alguém que respondeu bem ao modelo de ação. 1 Samuel, capítulo 17, podem manter, nós vamos do começo ao fim. Um texto muito conhecido. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10. Todos acharam? Disse mais o filisteu. Que filisteu é esse, gente? Golias. Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Nós estamos vendo Saul e os guerreiros de Israel parados diante de um gigante, todo mundo conhece a história. Durante 40 dias aquele monstro ia na frente das tropas e dizia: levanta um homem diante das tropas de vocês que possa pelejar contra mim. Durante 40 dias afrontando as tropas, e nós vemos uma questão de travamento total de Israel. Israel parou naquele lugar. Ninguém fazia nada. As tropas não avançavam, estavam paralisados diante do problema. E a Bíblia fala, nesse finalzinho do versículo, que eles simplesmente espantaram-se e temeram muito e não fizeram nada. Quem era o rei nessa época, gente? Saul. Saul via aquele monstro indo na frente das tropas e desafiar. E a mente dele buscava na memória um modelo de ação e não achava. E você sabe o que a mente devolvia para Saul? Não se mova. Não se mexa. Quantas vezes diante de dificuldades a gente se vê impedido de continuar, porque não sabe como resolver? Tem pessoas que ficam anos e anos com o mesmo problema, caminhando na mesma situação, porque são incapazes de resolver o problema. Israel estava nessa situação durante 40 dias. E aí, quem que chega? Lá vem o pastorzinho de ovelhas, levar a comida, o almoço para os irmãos. Lá vem Davi. E Davi ouve aquele filisteu desafiando as tropas.
E é interessante, gente, que a gente vê uma disposição mental diferente nesse contexto. E é baseado nessa disposição mental que eu quero tirar algumas lições específicas nessa noite. E a primeira delas, lição número 1, para a renovação das nossas mentes, é que nossos problemas sempre vão parecer maiores e mais poderosos do que realmente são. 1 Samuel 17, versículo 5, vocês estão com 1 Samuel 17 aberto aí? Versículo 5 diz assim: trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Gente, o gigante era uma figura exótica. Exótica, o bicho era um monstro. Estima-se que entre armadura e peso de homem, ele tinha mais ou menos 400 quilos. Era exótico. Era grande. Agora é interessante que a gente sabe do final da história, o homem morreu como? Ele tinha aquele aparato todo, era um guerreiro, a Bíblia fala que ele era guerreiro desde criança, ele era um lutador, estava todo bem preparado, mas a gente consegue entender que no final da história ele vai morrer como? Com uma pedrada. Para nós, em muitas situações, os nossos problemas sempre parecem maiores do que realmente são. Esse gigante, na realidade, diante de Davi, não tinha força nem aparato nenhum, não era nada. Mas só que ele parecia ser poderoso. Quantas vezes nós já vimos pessoas com problemas que travaram vida conjugal, travou vida familiar, travou vida profissional, travou vida financeira, que quando a gente foi ouvir, o problema era desse tamanzinho. Tem gente que fica bloqueado de caminhar, de prosperar, de crescer, porque não consegue resolver problemas que são desse tamanho. Igual certa vez, a gente viu a história de um casal que queria se separar. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Porque a esposa não tampava a pasta dental. Gravíssimo. Outro dia, eu fui escovar os dentes, a pasta dental estava aberta, eu olhei para o Fernando e falei assim: meu bem, a pasta dental está aberta. Cuidado. Que isso dá separação. Tem gente que tem problema na vida pequenininho. Tem gente que carrega peso por 20 anos, 15 anos, porque não sabe pedir um perdão. Tem gente que não consegue caminhar no trabalho porque tem uma diferença de pensamento com um colega que é uma besteira. Eu já vi colega de trabalho não conversar um com o outro e viver aquele clima ruim, porque um torce para o Flamengo, outro torce para o Fluminense. Olha o tamanho do problema. Pequeno. Cuidado, meu querido, cuidado. Para que a sua vida não esteja travada por coisa que é desse tamanzinho e você não está resolvendo porque é incapaz de resolver coisas desse tamanzinho. Os seus problemas sempre vão parecer maior do que realmente são. Quem aqui já foi conversar com o pastor e depois que recebeu o conselho, falou assim: nossa, mas por que eu não pensei nisso antes? E parece que ele fala numa naturalidade. Eu já passei por isso. Quem já passou? Deixa eu ver. Ele fala numa naturalidade. Cuidado, que o seu problema não é tão grande quanto você pensa que é. Resolva-o. A segunda lição é que antes da ação, nossa mente precisa receber para interpretar o problema. 1 Samuel capítulo 17, versículo 23. Vocês estão com 1 Samuel 17 abertos? Beleza. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate.
e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi fez o quê? O ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, faziam o quê? Fugiam de diante dele e temiam grandemente. É interessante, Davi está lá. Davi, na realidade, não era do exército. Nós temos que entender a posição de Davi. Davi, ele tinha ido simples e unicamente levar almoço para os irmãos que eram do exército. Hora que Davi ouviu aquele gigante desafiar o povo de Deus, você sabe o que Davi poderia ter feito? Quem que é esse incircunciso para desafiar as tropas de Israel? E já pegado a espada e já ido para guerrear com o homem. Só que a Bíblia fala que Davi simplesmente... Você sabe qual foi a posição dele? Eu preciso conversar com o rei primeiro. Bem provavelmente, na hora que ele ouviu aquela situação, o coração dele se encheu de uma indignação, de uma vontade de brigar. Mas, opa, quando eu tenho um problema, eu preciso receber, interpretar, para depois agir. Tem gente que age por impulso diante das situações. Você sabe por que é a contagem até 5? Para dar tempo de você pensar, para dar tempo da sua mente processar, para você não agir por instinto, porque quem age por instinto é bicho. Os tempos de resposta da mente são diferentes entre as pessoas. Alguns mais ansiosos antecipam movimentos que deveriam ter sido tomados com mais análise. Analisar a situação é diferente de estar travado. Quem age por impulso são bichos. Nós agimos por análise. Nesse ponto, temos em ação outros pilares ou outras funções superiores da nossa mente: inteligência e razão. Pensa antes de agir. Tem gente que vai comprar um carro, o motorista, o vendedor diz assim: você está pensando se dá ou se não dá. Você está diante de um problema para resolver. Será que eu dou conta de pagar a prestação? E o vendedor diz assim: se você não resolver agora, você vai perder o desconto. Quem já passou por isso aqui na loja? Se você voltar lá daqui um mês, o desconto é o mesminho. E tem muita gente que impulsivamente, que age por impulso, que não analisa a situação, que não usa da razão, do pensamento, da inteligência, vai e fecha o negócio. Meu querido, não haja por impulso, a sua mente tem função superior. Pense, raciocine. Se você tem uma grande decisão para tomar, não tome antes que tenha sido dado um tempo mais que necessário para você pensar. O pensamento é uma função superior, use-o. Tem gente que briga e no meio da discussão resolve sair de casa para resolver a briga. Não, vou parar de brigar. Pega a mala e vai embora. A briga para. Para, não tem dois, né? Tem só um. Mas o problema fica muito pior porque agiu impulsivamente. Agiu sem pensar. Lição número 3. Se você possui uma condição mental melhor que alguém que está travado, ajude-o a sair. 1 Samuel 17, 32. Saul estava o quê? Travado. E aí a Bíblia diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Se você já passou por aquela situação que o seu próximo está passando hoje, e você está vendo que ele está travado, ajude-o a sair. Isso é poder do testemunho. Se tem alguém que está precisando de cura no casamento por um adultério, você sabe qual que é o melhor conselheiro que existe? Aquele que já passou pela mesma situação e foi curado. Porque já existe um modelo de ação na memória, pronto, eu fiz isso, e Deus me ajudou. Se você sabe de alguém perto de você que está travado diante de um problema, que você já passou e conseguiu solucionar, ajude essa pessoa a sair. Saul estava travado, Davi chegou nele e falou assim: não, pode deixar que eu vou te ajudar. Ajude, poder do testemunho. E o contrário é muito perigoso, vem a lição 4.
Pessoas que já ficaram travadas diante da mesma situação vão sempre lhe dizer que aquilo realmente não é possível. 1 Samuel 17:33. Olha o que Saul fala para Davi. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Olha o conselho que Saul dá. Contra esse gigante você não pode. Contra esse gigante não dá para lutar. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado das pessoas que a gente recebe aconselhamento. Porque se você está travado diante de um problema e você vai se aconselhar com uma pessoa que também está travada, você sabe o que ela vai falar? Este problema não tem solução. Está brigando no casamento, a pessoa já casou 3 vezes, vai você lá com o coração aberto, o que eu faço? Sua situação não tem jeito, separa. Está brigando com o filho adolescente, o outro tem problema com o filho adolescente, o que você fez para resolver o problema com o seu filho? Deu uma coça nele daquelas, de sair sangue nas pernas. Está travado. Cuidado com quem você expõe o seu coração e abre a sua vida. Porque se você está travado diante de uma dificuldade, e você vai conversar com outro travado, você vai se travar mais ainda. Cuidado. Olha o que Saul disse para Davi. Fala que isso não é um conselho vindo dos infernos. Davi cheio da expectativa, cheio da vontade. Não, eu quero acabar com esse filisteu. Eu vou provar quem que é Deus aqui. Eu vou acabar. Vem Saul, joga um balde de água fria nele. Você não pode lutar contra esse filisteu. Quanta gente despreparada tem nesse mundo. E cuidado para você não abrir o seu coração com uma pessoa despreparada. Muito cuidado. Lição número 5. Dar crédito da vitória à pessoa certa te ajudará quando enfrentar outra situação difícil novamente. 1 Samuel 17:34. E agora eu quero que a gente entenda bem o que é um modelo de ação, baseado na confiança em Deus. Respondeu Davi a Saul. Todos acharam aí? Aí o que acontece? Saul fala para Davi que ele não pode ir. E Davi agora precisa convencer Saul de que ele pode. E Davi diz assim para Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Obrigado, Sérgio. Olha que coisa interessante. Davi, quando estava diante do problema que era Golias, a mente dele precisava dar um modelo de ação. A mente dele foi lá na memória e buscou um modelo de ação. Você sabe o que a mente de Davi devolveu para ele? Uma situação onde ele havia passado, que era muito difícil, complicada, que estava meio igual ele com Golias, e ele conseguiu vencer. O modelo de ação está na frase assim, está lá no versículo 36. Este incircunciso filisteu será como um deles, como leão e como urso. Agora, gente, deixa eu abrir um parêntese aqui na palavra. É interessante como é que Deus age com relação à preparação de nós para sermos guerreiros fortes. Por que Deus permitiu que Davi enfrentasse sozinho, só com as mãos, um leão e um urso? Davi não defendia homem nenhum, defendia as ovelhas. E ele precisou enfrentar só com as mãos um leão e um urso e venceu. Agora é interessante o que Deus está fazendo com Davi. Você acha que quando Davi viu o leão, ele não ficou com medo de morrer? Claro que ficou. Porque ele não tinha outro modelo de ação para resolver, mas Deus deu a ele a condição de se criar experiência. E aquilo fez de Davi uma pessoa forte, preparada,
Na hora que ele via que ele estava diante de uma dificuldade que parecia impossível, de quem que ele lembrava? Do leão e do urso. Eu fico às vezes preocupado porque Deus permite que a gente passe por diversas situações para nos tornar pessoas experientes, preparadas e fortes, para criar na sua memória um modelo de ação que te ajude a vencer as dificuldades. Agora eu fico preocupado com o quê? Quando você passa por dificuldade e nenhum modelo de ação é criado. Mata o leão, beleza. Hora que chega o urso, ai meu Deus, eu não sei o que fazer, ai que medo. Meu querido, aprenda com as suas experiências. Porque senão você sabe o que vai acontecer? Você vai rodar no deserto. Você sabe por que o povo rodou 40 anos no deserto e muita gente não entrou? Porque o povo não aprendia com as experiências. Todas as vezes que eles iravam a Deus, Deus chegava e falava assim. Na verdade, Deus estava trazendo um modelo de ação. Você lembra quando você estava assim, e eu fiz isso? Não era assim, gente? Você lembra quando você estava de frente ao mar? Você lembra de quando você estava com fome? Isso é Deus trazendo para o povo um modelo de ação, que já deveria estar na memória do povo. Se você passou por dificuldade, Deus te ajudou a vencer, você está de pé, é preciso que esteja criado na sua memória um modelo de ação que te ajude a enfrentar as próximas dificuldades. Agora a tristeza que dá é ver gente que passa por dificuldade, está de pé, passa por dificuldade, Deus ajuda, está de pé, chega a dificuldade, e agora o que eu faço? E agora eu não sei o que fazer. Meu querido, se Deus te manteve de pé, com o leão, com o urso, com a cobra, Ele vai te manter de pé de novo. Modelo de ação. Às vezes eu vejo servos de Deus, gente que passam por problemas e Deus ajuda de maneira espetacular, e a pessoa continua despreparada. Agora o interessante na memória de Davi é que ele deu os créditos da sua vitória à pessoa certa. O leão e o urso era muito diferente do filisteu? Muito. Por quê? O filisteu pensava, e a Bíblia fala, que ele era guerreiro desde criança. Então Davi não estava lutando com um leão que só tem pata para dar pancada, e nem com um urso que só tem dente para morder. Ele estava lutando com um guerreiro preparado. Agora é interessante que o modelo de ação que Davi criou na memória para enfrentar o gigante não é baseado na forma como ele usou para vencer o leão e o urso. O modelo de ação criado foi baseado na confiança em Deus e não na situação. Porque as situações eram diferentes. Aí ele diz assim, o mesmo Deus, como é que é, gente? Versículo 37, olha o que ele fala. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. O que ele fará? O modelo de ação não é baseado, o que Davi está falando aqui, não é baseado na tática de luta com as mãos. Não é baseado na tática de luta, ou não é uma receita do que se precisa fazer. O modelo de ação é baseado na confiança em Deus. E aqui é o ponto principal, que se você sair daqui com isso, para mim já vai ter sido suficiente. Você sabe por quê? Porque amanhã você pode se deparar com um problema que você nunca passou na sua vida. E a hora que a sua mente for a sua memória, você sabe o que ela vai achar? Nada, porque você não passou. Mas agora, se você tiver criado na sua memória modelos de ação baseado em confiança em Deus, todas as vezes que você estiver diante de uma dificuldade, e a sua mente perguntar à sua memória o que fazer, a sua memória vai automaticamente dizer, confia em Deus. Modelos de ação baseado em confiança em Deus. Eu não sei o que fazer,
mas eu sei que Deus é por mim. Precisamos aprender a utilizar isso melhor em nossas vidas. Você não saiu das dívidas porque quebrou o cartão de crédito ou fez o curso CRAU. Você não teve o casamento restaurado porque você fez Casados para Sempre. Você não teve o seu relacionamento restaurado com os seus pais e com os seus filhos porque você fez Veredas Antigas. Se você tem restauração na sua casa, foi porque Deus operou na sua vida. A gente fica, muitas vezes, dando crédito à ferramenta, ao canal, e esquece a fonte. Aí você sabe o que acontece? A gente fica dependente da ferramenta. Todo problema que eu tenho, eu preciso da ferramenta. Se você tem um problema, você não precisa de ferramenta, você precisa do poder de Deus. Agora, Deus pode usar a ferramenta? Pode, mas a sua confiança não está na ferramenta. A sua confiança precisa estar em Deus. Quem restaurou o seu casamento? Quem teve casamento restaurado? No Casados para Sempre. Por quem? Quem restaurou meu casamento? Foi o Casados para Sempre? Não, o Casados para Sempre foi a ferramenta, mas quem restaurou foi Deus. Dar o crédito à pessoa certa, dar o crédito à fonte certa. Às vezes a gente fica dependente demais de modelos prontos e esquece de um modelo principal, que é a confiança na fonte. Sabe como é que se sai de problemas? É através de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Não desmarquem 1 Samuel, que ainda tem mais 2 lições. Filipenses 4, 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho o quê? Experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o ponto forte é esse último, que diz o quê? Declare em voz alta. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A sua dificuldade está te travando, parece difícil de passar. Você pode tudo naquele que te fortalece. Você não precisa de uma ferramenta para resolver. Você precisa de Deus. Você precisa de confiança no poder de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. 6ª lição. Não importa o quão perdido você esteja, somente a confiança em Deus é suficiente. 1 Samuel 17, 38. Vocês não desmarcaram lá não, né? 1 Samuel. 1 Samuel 17, 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Você sabe o que eu vejo Davi fazendo? Eu vejo Davi meio perdido. Eu tenho a certeza, a convicção de que eu vou matar, mas eu não sei como. Aí Saul vem e dá uma ideia, veste a minha armadura. Olha pra você ver, ele estava tão perdido que a primeira ideia que ele recebeu, ele já foi vestir a armadura. Saul era o maior homem do reino. Ele foi eleito por ser o maior em estatura. Então Saul era muito grande. E Davi foi vestir a armadura dele e não conseguiu andar. Deixa eu tirar isso de mim, que isso não vai dar certo. Vamos tentar outra coisa. Ele faz o quê? Ele pega, quantas pedras Davi pega do ribeiro? Por que Davi pega 5 pedras? Porque ele podia errar a primeira. Ele precisou de quantas pedras? De quantas pedras? Para matar o gigante? 1 pedra. Porque Davi confiava integralmente
em Deus. Você às vezes não sabe como resolver a situação pela qual você está passando, mas o Senhor sabe. Se você está perdido e não sabe resolver o seu problema, o Senhor sabe. Olha o que Davi diz para o filisteu a hora que chega. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Se você não sabe como resolver o seu problema, saiba que você está na posição de permitir que Deus resolva por você. Eu coloquei na rede social essa semana uma frase interessante. Deus age através de nossa fé e não de nossos medos. Deus trabalha na sua vida para resolver os problemas complicados que você tem, não através da sua insegurança em resolver, mas é através da sua confiança no poder dEle. Sabe o que você precisa? Você não precisa de um esquema. Tem gente que é cheia de esquema para resolver as dificuldades da vida. Não, eu faço isso. Meu querido, confie em Deus. Se você está perdido, isso é um ponto inicial para que Deus tome conta da situação e ajude a você a resolver o seu problema. O seu modelo de ação precisa estar baseado na confiança em Deus. Agora é interessante que Davi está com 5 pedras na mão, uma funda, e ele fala o quê? Vou te ferir e vou fazer o quê? Arrancar sua cabeça. Eu fico pensando, será que ele ia pegar a funda e ficar, ele pensou em pegar a funda e ficar esfregando o pescoço do gigante? Que ele não tinha arma nenhuma. Você sabe qual que era a arma? E a arma mais poderosa que existe, que Davi tinha na mente e no coração? A confiança em Deus. Davi naquele momento era o homem mais armado que poderia existir na terra. Havia um exército atrás dele. Às vezes a gente se sente tão sozinho, né? Tão incapaz, se sente tão incapaz de resolver as dificuldades. Se você tem confiança em Deus, há um exército atrás de você. Se você tem confiança em Deus, você é o homem mais preparado para resolver esse problema. A única arma que você precisa é a confiança. Lição 7. Tenha sempre em mãos a marca da bênção de Deus, para mostrar àqueles que duvidaram que o poder de Deus supera tudo. 1 Samuel 17:57. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão o quê? A cabeça do filisteu. Eu fico imaginando a cena, aquele menino franzino, carregando, gente, era a cabeça, não era uma cabeça. Era um cabeção. Era a cabeça. Eu fico imaginando a cena do menino franzino passeando no meio do acampamento, trazendo a cabeça do filisteu nas mãos. Aquelas pessoas que passaram 40 dias temendo, amedrontadas, afrontadas, humilhadas, envergonhadas, com o coração cheio de ânimo, com o coração cheio de certeza. Nossa, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é forte, esse Deus é poderoso. Nós precisamos o tempo todo carregar nas nossas mãos, apresentar as marcas daquilo que Deus operou na sua vida. Deus restaurou o seu casamento? Você precisa trazer isso o tempo todo. Deus restaurou o seu relacionamento com os seus filhos, restaurou o seu relacionamento familiar. Apresente isso o tempo todo diante das pessoas. Deixem as pessoas verem a marca de Deus na sua vida. Fale, testemunhe, anuncie. Traga sempre nas mãos, a marca da bênção de Deus, para mostrar àqueles que duvidaram que o poder de Deus supera tudo. Vamos ficar de pé. Se você tem passado por muitas dificuldades e situações difíceis,
e você ainda está de pé, porque Deus tem sido para contigo, saiba que Deus está te preparando para grandes coisas. Enfrentar o urso para Davi era um estágio para que ele pudesse enfrentar o leão. Enfrentar o leão para Davi era um estágio, preparação para que ele pudesse enfrentar o gigante. Enfrentar o gigante para Davi era uma preparação para que ele pudesse assumir o reino de Israel, como grande rei que ele foi. Deus tem te preparado, meu querido, para grandes coisas. Às vezes a gente fica sem entender porque grandes dificuldades, grandes problemas chegam até nós. E todas as vezes que a gente passa por um problema e está de pé, você sabe o que cresce no coração, no nosso coração? A certeza de que Deus é por nós. Deus quer criar modelos de ação poderosos na sua memória. Deus quer renovar a sua mente. Deus quer que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, se hoje você está travado diante de dificuldade, o Senhor quer mudar algo na sua mente. O Senhor quer te mostrar o quanto Ele é poderoso. O Senhor quer te mostrar que Ele quer pelejar por você. O Senhor quer te mostrar que essa batalha não é sua, mas pertence a Ele. Se você está em guerra, saiba que essa guerra não é sua, porque do Senhor é a guerra. Curva a sua cabeça, meu querido. Senhor Jesus, Pai, nós queremos nos colocar diante da presença do Senhor hoje, nos reconhecer, ó Deus, como pessoas despreparadas. Pai, nos reconhecer como pessoas inexperientes. Pai, como nós somos fracos. Eu falo isso por mim mesmo. Pai, quantas coisas maravilhosas o Senhor já fez pela minha vida. Pai, quantos milagres. Pai, quantas vezes o Senhor me tirou do buraco mais profundo e me deixou de pé. Quantas vezes, ó Pai, eu estava caído, humilhado, destruído, e o Senhor foi lá e me resgatou e me botou de pé e me encheu de confiança para prosseguir. Pai, apesar disso tudo, de todo o cuidado que o Senhor teve comigo por toda a minha vida, quantas e quantas vezes, diante de problemas tão básicos, tão bobos, eu me acho tão incapaz. Pai, eu me acho tão fraco. Pai, às vezes eu estou há anos travado, sem poder progredir, prosperar, porque não consigo vencer uma determinada situação. Jesus, por isso que nós queremos clamar ao Senhor nessa noite, por essa renovação da nossa mente que nós demos em Romanos. Pai, venha pelo poder do nome de Jesus renovar a nossa mente nessa noite. Pai, para aqueles que estão se sentindo com pouca fé, enfraquecidos, fracos, Pai, venha criar na nossa memória modelos de ação baseados na confiança no Senhor. Pai, venha trazer à nossa memória todas as vezes que a sua mão foi estendida sobre nós, por todas as vezes que nós estávamos prostrados, o Senhor nos levantou, por todas as vezes que nós estávamos fadados a sermos destruídos, e o Senhor nos deu uma nova vida. Pai, que todo medo possa cair por terra nessa noite. Pai, encha o nosso coração de confiança. Pai, cria na nossa mente modelos de ação baseado em confiança. Pai, esse problema não é maior que o Senhor. Pai, nesse momento eu não sei o que fazer, mas no Senhor é a guerra. Nós não sabemos como agir, mas o Senhor é conosco. Pai, muda na nossa mente nessa noite. Tira de nós todo medo. Tira de nós toda insegurança. Pai, a nossa memória vai ser muito mais eficaz para trazer à nossa mente, não os momentos em que nós achamos que fracassamos, mas ela vai ser perspicaz para trazer à nossa mente os momentos onde o Senhor agiu a nosso favor. Traz isso nessa noite, que nós possamos lembrar quem nós éramos,
possamos nos ver como nós somos hoje e criar um modelo de ação baseado na confiança no Senhor. Pai, nós confiamos no Senhor. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Levante-se, não porque você é bom e capaz, mas porque o Senhor é contigo. Levante-se, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Todas as vezes que você sentir que você está paralisado diante de uma situação, que o Senhor possa trazer à sua mente os momentos em que Ele te resgatou. Que o Senhor possa trazer à sua mente os momentos em que Ele te livrou das garras do leão e do urso. Que Ele possa trazer à sua mente a pessoa que você era e a pessoa que você é hoje. Mude o modelo de ação, meu querido. Amém. Amém, meus amados. Podem sentar, Deus abençoe você.